Paz seja convosco. Amém. Deus está no meio de nós. Instrução. O que está acontecendo nos dias de hoje? Hã? Fica ligado. Não é guerra não. Pode ser. Nós temos visto, desde que o Trump assumiu, uma série de medidas, e agora ele começou a tarifar as exportações, importações, esse rolo aí que vocês estão vendo, e aí a gente pode perguntar o que isso tem a ver com a gente. Até aproximadamente 1970, toda moeda que era impressa no mundo inteiro, ela tinha um peso, um lastro em ouro, que dava o respaldo em relação àquela moeda que estava sendo impressa. Então, se você pegava um quilo de ouro, uma grama de ouro, tinha a sua medida lá, se fazia a conversão de dólar, então se poderia imprimir quantidade de dólar e você não precisaria ver a nota. Você saberia que aquilo ali fazia referência a uma quantidade de ouro. Na década de 70, o presidente dos Estados Unidos cansou disso, na época da Guerra Fria e tudo mais, e aí ele falou assim, vamos parar com isso. Cada um imprime quanto quiser. E aí começou, necessariamente, a questão da inflação, e a gente tem visto aí, ao longo dos anos, o preço sobe, desce, está inflação, para. Por quê? Os caras imprimem quanto eles querem. E aí a ideia é, os Estados Unidos, ele era o detentor da moeda mais forte, que é o dólar, então tudo gerava em torno dos Estados Unidos. A Rússia, depois da Guerra Fria, ela caiu e a gente não se ouve falar mais de ninguém, década de 70, 80, a não ser além dos Estados Unidos. E aí o que acontece? Se o Brasil ele começa a exportar muito, ele começa a receber muito dólar. E, em teoria, a economia do Brasil melhora. E o povo brasileiro tem mais forma de comprar, de gastar. E a economia cresce. E as pessoas começam a investir em empresas, em indústrias. E por quê? Os Estados Unidos, como um país que é superior, ele não quer mais produzir, em especial, coisas de base. Tanto que nós fornecemos coisas de base. Tipo, a gente fornece o mineral e a gente compra alumínio. Entendeu? Fornece, sei lá, o mineral lá e compra aço. Então, para eles é uma coisa interessante, porque eles trabalham só com o que é mais, como a gente já está falando, né, o preço médio mais alto, né? O que acontece é que o americano começou a ficar folgado e hoje ele não quer fazer mais nada. Então, tanto que os brasileiros e outros imigrantes vão para lá para fazer limpeza, porque eles não querem trabalhos braçais, eles querem trabalhos mais especializados. Só que com isso, a indústria americana, ela começou a cair. Só para você ter uma ideia, quando a gente viu os filmes lá de Detroit, que era a capital do automóvel, nos últimos 10, 15 anos perdeu mais de 50% dos empregos, ou seja, a cidade de Detroit, que era uma das mais ricas, ela declarou falência. E o governo está começando a ficar preocupado com isso. E a China, ela entrou nessa jogada aí como sendo a maior exportadora. E a gente vem entendendo que, primeiramente, o produto chinês ele era barato, mas era sem vergonha, mas agora todos os produtos são chineses. Só que o povo chinês, o governo chinês, ele começou a usar uma estratégia que os Estados Unidos não esperavam. Eles tinham em torno de uma reserva de 200 milhões de dólares de reservas de câmbio. Só que eles, em vez de repassarem esse lucro para a população e permitir que a moeda deles valorizasse, eles continuaram colocando uma taxa de juros alta para a moeda cada vez baixar mais. E o povo lá sofre e continua sofrendo. E as grandes empresas, elas estão abarrotadas de dinheiro. Tanto que a reserva de dólar da China, que era 200 milhões de dólares, elas têm hoje, depois de 20 e poucos anos dessa estratégia, eles têm mais de 250 trilhões de dólares. Ou seja, eles detêm grande parte do capital de dólar do mundo. O que o Trump quer fazer? O Trump está querendo fazer o quê? Ele quer fazer com que a exportação do Brasil para os Estados Unidos fique inviável com a taxação,
para que o mercado americano comece a fazer o quê? Comece a plantar de novo, comece a o quê? Abrir novas empresas, puxar as empresas para cá, vamos produzir aqui, revitalizar o mercado para que eles possam fazer o quê? Fazer com que a moeda americana caia o preço e aí eles possam valorizar a economia deles. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver que nós estamos iniciando uma guerra tarifária que normalmente as guerras tarifárias elas acabam em guerra. E nós temos a China taxando os Estados Unidos em 35% em uma série de produtos básicos lá importantes. O que isso tem a ver comigo? Vigie, fique de olho no seu comércio, fique de olho nas suas decisões, porque o cenário ele pode ser tão bom para nós como pode ser extremamente complexo. Cuidado com investimentos, cuidado com onde você coloca o seu dinheiro a longo prazo, porque as coisas elas vão ser muito rápidas na movimentação. Beleza? Nicolas, ore pela economia. Economia, por favor, do Brasil e do mundo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, a economia do nosso país, Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha instruir, Senhor, os nossos governantes, Pai. Venha trazer a eles o convencimento, Senhor, da Tua Palavra, pois a Tua Palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que a nossa nação venha ser, Pai, convencida disso, da Tua Palavra, dos Teus princípios, Senhor, para que sejamos abençoados, Pai, através dos nossos governantes, Senhor. No nome de Jesus, que a nossa população, Senhor, que a população brasileira, Pai, também venha entender, Senhor, o papel importante que cada um tem, Senhor, nos deveres, Senhor, nos papéis de cada um, Pai. Possamos, Senhor, com isso contribuir também, Pai, com o crescimento do nosso país, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nos dê estratégia, Senhor, para gerenciar os nossos recursos, Pai. De forma que nós possamos abençoar as nossas famílias, Pai, a nossa descendência, Pai. No nome de Jesus, Senhor, que nós sejamos prósperos, Pai, principalmente, primeiramente em Ti, Pai. Amém. Mas venhamos também entender, Senhor, como administrar, Senhor, a nossa moeda, os nossos recursos, Pai, para glorificar o Teu nome através disso, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nos livra, Senhor, da guerra, Pai, nos livra, Senhor, das estratégias malignas, Senhor, que existem no coração dos homens, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus soberano, Senhor, e nada sai do Teu controle. Por isso nós Te pedimos e já Te agradecemos, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez a paz seja convosco. Amém. Aquele que tem o Espírito ouça e fique esperto, entendeu? Cuidado com onde você coloca os seus recursos, invista de uma maneira muito sábia, entendeu? Pense em bens, não pense em recursos financeiros espécie. Essa estratégia não é uma estratégia que é diferente do que se usa no nosso governo, entendeu? Em que se a inflação não é algo que necessariamente ela acontece, mas ela também pode ser criada. E com isso, o objetivo é fazer com que o nosso dinheiro ele valha cada vez menos, para que nós dependamos cada vez mais do governo. E a gente vê as obras assistenciais para todo lado, você pode ter 10, 20 auxílios, entendeu? E o objetivo é fazer com que o nosso país ele se torne comunista ao ponto de você depender deles para comer e para fazer qualquer coisa. Independente disso, nós temos um Deus que é soberano, que guarda os nossos caminhos. Por isso que vigia em relação ao seu tempo diante de Deus, vigia em relação aos seus dízimos e ofertas, vigia em relação à ação social diante do Senhor, porque o Senhor ele olha para aqueles que são fiéis a Ele e Ele protege. Se você quiser andar numa carreira solo, Ele não vai ter nenhum problema com isso, só que você vai ficar exposto, pode deixar. Você vai ficar exposto a toda uma situação que vai ser extremamente danosa. Estamos meditando no tema busca da santidade, subtema santidade e fé. E o que eu falei a respeito de recursos, ele tem a ver com a fé, porque fé é algo que você não vê,
É você acreditar em algo que você não consegue enxergar. O exemplo mais emblemático e mais clássico da condição da fé dentro do mundo material é aquela condição que eu já falei para vocês algumas vezes, e talvez você não consiga visualizar a ideia de que você planta e colhe no outro ano, planta e colhe no outro ano, e chega no ano do jubileu, o ano do descanso do Senhor. Ele fala, você não planta e você vai continuar comendo. É a condição do maná caindo dos céus. É a condição de você não ter feito, mas mesmo assim Deus te abençoar. Nós temos que ter os nossos sentidos espirituais muito ligados nessa época que nós vivemos, muito mais do que qualquer época em todos os tempos, porque a volta de Jesus ela é iminente. Finalizamos falando sobre a condição do homem, né? Como ele sendo aquele que é o provedor. E a ordem era deixar a casa do pai e seguir para uma terra que o Senhor lhe mostraria na questão de Abraão. E uma questão muito complicada, porque você é chamado para ser uma pessoa racional, mas o nosso racional, ele não necessariamente ele tem a ver apenas com decisões humanas. Então, quando a gente vê, nós citamos várias pessoas, entendeu? Várias pessoas que agiram pela fé. E você é convidado também a agir pela fé em uma série de assuntos como Abraão fez. A promessa era que Deus faria dele, Abraão, uma grande nação. E que através dele abençoaria todas as famílias da terra. Que famílias? As famílias dos filhos, a família dos eleitos. Ontem estava eu, Rosângela, a Luísa, ela foi para São Paulo para ver um show, está voltando agora às 10 e pouquinho, está chegando. E aí eu andava com a Rosângela e eu começava a meditar um pouco, conversando com ela, sobre a vida, sobre a movimentação das coisas. E eu falava sobre a vida de vocês também, sobre como a gente vê, né, a evolução. Talvez seja algo que vocês não veem, entendeu? Mas quando a gente começa a conhecer um pouquinho da história de vocês e de onde vocês vieram, a gente começa a perceber o grau de evolução de cada um em áreas específicas da vida. E isso é um ato de fé. É um ato de você realmente tomar uma decisão independente do que você está vendo. Em especial, por exemplo, em relação às mulheres, a gente vê essa condição. Eu mandei um videozinho muito interessante. Veja, o título é bem agressivo, entendeu? Mas o vídeo ele é interessantíssimo. Falando sobre a condição da submissão feminina e o sacerdócio masculino, algo que a gente fala. E a gente vê, eu vejo, entendeu? A questão de vocês, moças, de vocês, mulheres, entendeu? Entrando e entendendo isso, mesmo que muitas vezes gere no coração alguma relutância. Até pela cultura, até porque vocês viveram 20, 25 anos da vida de vocês dentro de uma dinâmica, e aí Deus fala assim, não, é isso, uma pessoa vem e fala, entendeu? E você fica naquela, pô, será que eu vou acreditar nesse cara? Ou será que eu vou acreditar na minha experiência? Será que eu vou continuar caminhando no que eu acredito, ou eu vou caminhar naquilo que Deus está ordenando? São coisas pequenas, mas que também são importantes, que levam à mudança do coração. Abraão acreditou na ordem e na promessa vinda de Deus, portanto obedeceu a ordem e esperou o cumprimento da sua promessa. Hebreus 11, 8. Hebreus 11, 8. Na minha Bíblia, página 1593, se ajudar alguma coisa para você. 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. A Bíblia relata a história da fé e obediência de Abraão de uma maneira tão natural que facilmente nos pode passar desapercebida a dificuldade da sua obediência à fé que ele exigia. Ele fala, uma voz apareceu, e ele ouve aquela voz, e ele pega e vai. E parece que é uma coisa simples. Talvez seja muito simples, por exemplo, quando a gente vê alguma condição na vida de vocês, em que alguém fala assim, poxa, mas você só fez isso, você só
tomou essa decisão, se agiu dessa maneira, e para nós que estamos mudando, sempre é uma coisa muito mais difícil do que as pessoas que estão observando. Podemos comparar o caso de Abraão a uma pessoa antes da descoberta da América, que deixa as costas da Europa e se entrega com a sua família à mercê das ondas, em consequência de uma ordem de Deus e de uma promessa de que deveria seguir para um país onde se tornasse o fundador de uma grande nação e fonte de bênção para muitas nações. Então, quando a gente vê, por exemplo, a colonização da América, ou mesmo a questão da construção de Brasília, em que as pessoas elas saem de diversos locais, entendeu? E se você começar a entrar na internet e começar a ver Brasília como era só pó, era um cerradão, não tinha nada. Não se pensava em água, não se pensava em chuva. Amor, tá? Não é a hora da gente ficar brincando com as crianças. É hora da gente prestar atenção aqui. Se a gente der atenção para as crianças elas vão se sentir motivadas a fazerem mais. Para isso os pais estão aí e vão ajudá-las, tá? Não há problema, ninguém vai colocar o dedo ao ponto de tomar um choque, não se preocupa com essa tomada aí. As tomadas anteriores elas tinham o contato do metal, você colocar os 2 dedos lá não vai, entendeu? A menos que seja o dedo muito pequenininho para entrar naqueles buraquinhos ali, mas dificilmente isso vai acontecer. Então, quando nós pensamos a construção de Brasília, a gente vê a dificuldade que muitas pessoas passaram. Então, hoje a gente vê a cidade de Brasília organizada. Ontem a gente esteve lá no Moisés, na Esther e no Felipe. A gente vê a cidade de Santa Maria, aquela região toda ali. E aí, se você pensar nisso há 10, 15, 20 anos atrás, não era assim. E as pessoas elas começaram a se deslocar com o chamado divino ou não, para crescer e conseguir algo diferente, algo melhor. Essa expectativa de você fazer coisas, ela não é uma coisa simples. Eu contei para você já e falo novamente, quando eu tive meu chamado para vir para Brasília, foi uma certeza muito grande no meu coração, mas as pessoas que estavam à volta, elas não conseguiam entender. A dificuldade toda de você se deslocar de um eixo a 1000 quilômetros de distância para cá, entendeu? Tendo apenas como ponto de referência a minha tia e mais ninguém. A gente entra numa condição que é pela fé. As coisas que nós fazemos dentro do nosso cristianismo, ele é pela fé. O caminho da obediência na busca da santidade é muitas vezes contrário à razão, mas à razão humana, não à razão divina. Na razão humana, por que fazer isso? Porque sair dessa condição confortável, deixa ele, só fica de olho no fio, tá? Não há problema nenhum, não. Nós temos que entender essa condição e essa preocupação da gente tomar decisões não apenas dentro do nosso racional humano, que também é chamado para que nós façamos. As decisões humanas que nós temos que tomar, elas são baseadas primeiramente dentro da nossa condição humana, mas também sempre referenciado à condição divina. Temos de estar convictos que essa é a vontade de Deus, que busquemos santidade, independente de quão árdua e penosa possa ser essa busca. Então, eu vejo em especial a vida de vocês querendo prosperar. Já alertei o Alice em relação a isso, já alertei o Felipe em relação a isso. Cuidado, entendeu? Com o grau de ocupação que você começa a transferir para a sua esposa, no sentido de que não que ela fique demasiadamente ocupada e ela não possa exercer o papel ao qual ela é designada. Também falo para as esposas que elas têm que tomar um cuidado muito grande para evitar que os homens eles não fiquem sobrecarregados naquilo que não é a missão principal deles e eles não possam exercer o seu papel. É algo normal. A gente tem esse senso de querer cada vez mais. Você nem está vendo, né, as coisas que acontecem aqui, mas tudo bem, né? Entendeu? É pano voando, é uma madeira vai para um lado, para o outro, é menino que chora, é cachorro que late, vai embora, né? Entendeu? Mas você está aí na sua casinha, entendeu? Você não se preocupa não. Depois você vai ver, inclusive, editado, a gente corta essas coisas aí, tá? Então, essas dificuldades, o casal ele tem que entender que a gente não pode ser folgado ao ponto de querer jogar um fardo maior sobre a vida do nosso esposo ou da nossa esposa, que venha fazer com que ele não cumpra o seu papel, porque se ele não cumprir ou ela não cumprir o papel, alguém vai sofrer, alguém vai padecer. Temos de estar convictos de que essa é a vontade de Deus. E quando eu aconselho casais, eu sempre coloco bem claro essa situação. Saiba onde você está entrando.
saiba o que você está prestes a viver. Precisamos estar confiantes que a busca da santidade resulta na aprovação e bênção de Deus, mesmo quando as circunstâncias dão a impressão do contrário. Se você parar agora e você fechar os seus olhos e você se lembrar de 10 anos atrás, você talvez perceba quando você avançou. Quanto você avançou em todas as áreas, seja na área do conhecimento, seja na área de intimidade com Deus, ou mesmo dentro da área financeira e profissional. Conheço alguns aspectos da vida das pessoas, entendeu? Vejo o Carlão, e sem nenhum demérito em relação ao que eu vou falar, até 6 meses atrás ele vivia servindo mesas. Hoje ele é, junto com a Esther, um microempresário. Às vezes que é mico, né? Microempresário. Mico, mas é um microempresário, tem outras possibilidades. E a gente tem que entender que funciona assim. Você vai crescendo e você chega em limites. Então eu entendo que o Carlos, por exemplo, ele chegou no seu limite dali, ou na função que ele estava, ele não pode crescer mais. E aí ele começa numa nova função, talvez com recursos menos do que ele tinha, mas a probabilidade de ele crescer é muito maior. E a gente vê claramente a questão do Moisés ontem. Ele poderia continuar como professor, poderia, e ele pegou e deu a cara para bater. Grande chance de um começo ser um começo mais difícil, em que se ele ganhava 2, ele vai ter só 1. Entendeu? Mas a probabilidade dele crescer é muito maior. A gente tem que sempre pensar nessa condição de até onde eu posso alcançar, até onde eu posso ir. Em relação à fé, ela é a mesma coisa. Nós temos que ter a certeza que nós temos um Deus que, se eu deixar de fazer uma coisa, que é uma atividade laboriosa, um trabalho, num dia, e eu me dedicar às coisas do Senhor, eu estou mudando de patamar. Você pode, a gente estava ontem conversando e Felipe, ele calcula em buquês. Pô, se aumentou isso, aumentou aquilo, eu calculo em buquês. Mas será que a medida da prosperidade de Deus, ela pode ser medida em buquês? Será que pode? Será que não? Eu acho que não. E é dentro desse contexto que a nossa fé, ela é testada. Muitas vezes, na nossa vida, um ato específico de obediência exigirá convicção e confiança. Os mandamentos de Deus a Israel para guardarem o ano sabático eram um desses casos. Deus ordenou que de 7 em 7 anos a terra tivesse um ano de descanso para o Senhor, durante o qual se não fizesse qualquer sementeira ou poda. Levítico capítulo 25. Levítico 25, versos 20 a 26. Se disseres, que comeremos no ano 7, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa mercê, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis, e comereis da colheita anterior até o ano 9, até que venha a sua mercê, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que há remir. Um exemplo prático. Vamos lá. O Alice. Antes de abrir a segunda loja, de uma maneira muito superficial, quanto você entendia que você tinha de recurso sobrando? Não precisa falar em valores. Quase nada. Quase nada.
E se Deus falasse para você agora assim, o ano de 2026 você não vai trabalhar, não vai abrir a loja, você vai ficar com tudo fechado e vai colocar a plaquinha na frente da loja lá dizendo, estou no ano sabático. E aí Deus fala para você, você fica tranquilo, porque o ano de 2025 você vai comer 2026, quando for 2027 você planta, para você poder comer em 2028. E essa é o nível de fé das pessoas do que nós estamos falando aqui. É o texto de Levítico, em que ele fala exatamente sobre essa condição. E aí, Deus não nos exige que a gente pare um ano. Ele nos exige que a gente pare um dia. Mas mesmo assim, muitas vezes o que a gente faz é quebrar isso. Isso não é uma coisa que eu estou falando para vocês, eu estou falando para nós. Contei para vocês da pancada que eu tomei lá, naquele investimento, e vocês acham que eu fiz aquele investimento que dia? Mesmo, como é que é o ditado lá? Mesmo pau que bate em Chico, é a mesma coisa. A palavra que eu falo para vocês, ela também é válida para mim. Entende? Fale, Wallace. Só uma curiosidade, se você pegar um ano e pegar todos os domingos e multiplicar por 7 anos, você fica um ano parado. Se você contar todos os domingos, dá 356 dias. Mas a gente prefere que a coisa seja em conta-gotas ou numa tacada só? Tá? Não fiz essa conta, interessante, tá? Interessante. Só na medida em que os israelitas tivessem confiança na promessa de Deus é que ousariam obedecer a sua ordem. Infelizmente, o relato do Antigo Testamento nos indica que eles não tinham confiança na promessa de Deus, nem a convicção de que a sua vontade revelada sobre tal assunto era importante para a sua prosperidade, seja a nível nacional, seja a nível espiritual. E aí vai refletir no que você pensa ou no que você quer. Então ontem o Moisés inaugurou a academia dele e pode ser que os alunos eles solicitem para ele que a academia abra de domingo e ele olha e fala assim, poxa, eu estou num arroxo aqui financeiro, entendeu? E tem muita gente. E o cara fala para ele assim, olha, se você não abrir, eu vou para a academia antiga, eu vou para tal lugar. Qual a decisão que ele vai tomar? Você entende? São coisas nesse nível que Deus ele trabalha dentro do nosso coração. O que é que você vai fazer? E aí, em relação à vida de vocês, em relação ao comércio de vocês, são decisões muito pessoais, em que a minha função é simplesmente falar, mas a decisão é de vocês. É vocês que vão colher da mesma maneira que quando eu decidi fazer aquele investimento lá, eu sabia que estava errado e eu decidi fazer, e mesmo assim eu fiz e eu me estrepei, entendeu? Eu entendo aquilo como um ensino, para que eu não venha fazer novamente, independente da monta, do valor que eu perdi. Deus ele é poderoso para me ajudar e fazer eu conseguir muitas vezes mais. Não tenho problema nenhum com isso. Uma aplicação no Novo Testamento desse mesmo princípio espiritual encontra-se nas palavras de Jesus, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Verso 33. E depois o 32. 33, depois o 32. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 32? Porque 32? É. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Que coisas são essas? Comida, as demais coisas. São demais? São demais? Ou são estas? Essas coisas. Leia de novo, por favor. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Estas. Verso 31, Aisla, por gentileza. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Que coisas são essas, Aisla? Hã? Essas quais? O
que beber, o que comer e o que vestir. Tá? Que é a prioridade, é a base da nossa alimentação, da nossa vida. E aí não são todas as coisas, minha BMW, não tem nada a ver. Tá? E a gente ouve muitos na igreja que busca o reino e Deus vai te dar todas as coisas. Aí daí o cara cria aquelas campanhas mirabolantes. A ideia é exatamente essa, fazer com que você não preste atenção na palavra estas e você acha que são todas as coisas e não são todas as coisas. A ordem é buscar primeiro o reino de Deus. A promessa é que fazendo isso Deus satisfará as nossas necessidades temporais. Como somos muito tímidos em relação à promessa de Deus, achamos difícil obedecer a sua ordem. Como resultado, damos muitas vezes às questões da vida a prioridade máxima nas decisões básicas. 1 Reis, capítulo 11, 38. 11, 38. E deixa Reis aberto. Vou ler, viu? Pode ler. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Esse texto de 1 Reis é aquele texto que a gente estava meditando em Amós, em que o povo fez, o rei fez isso que ele está falando. Eles foram para onde? Para o cativeiro. 1 Reis 12, 26 a 28. 12, de 26 a 28. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o rei para trás do Brasil. Se este povo também para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará assim, Senhor, a Roboão, o rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado todos eles, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, veja aqui teus Deus, ó Israel, e te fizeram subir a terra do Egito. Houve um racha das tribos do norte e tribos do sul. Jeroboão recebe uma promessa de Deus: se você for fiel aos meus mandamentos, você vai ter um reino fiel como o reino de Davi. Aí o que ele faz? Ele fica com medo. Esse povo que está separado vai continuar indo lá oferecer adoração lá em Judá. Aí eles vão começar a ficar lá. Aí o que ele faz? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou construir bezerro de ouro. Para o quê? Para que eles adorem aqui. Ou seja, além de ir contra as ordens do Senhor, ele perverte a adoração do Senhor para bezerros de ouro, e a gente viu a consequência no livro de Amós, aí os 3, 4 meses que nós meditamos nele. Podemos muito bem pensar que Jeroboão nem sequer ouviu a ordem e a promessa de Deus, mas na verdade foi muito claro o desrespeito que ele revelou por elas. Ele sem dúvida as ouviu, mas a mensagem que ouviu não tinha qualquer valor para si mesmo, porque não foi combinada com a sua fé. Hebreus capítulo 4, verso 2. Quatro, 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouvirão não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ele ouviu, mas ele não acreditou. Então, Deus ele traz muitas palavras para nós em todas as direções. Cabe a nós queremos seguir ou não. Se você não seguir, você vai para o exílio, vai para o cativeiro. Independente de você ser filho ou não, Deus ele age dessa maneira. Antes, porém, de condenarmos Jeroboão, consideremos o que se passa na nossa própria vida. E
A escola bíblica dominical, como o culto noturno, ele tem como objetivo trazer à sua mente exatamente essa meditação. Será que eu estou conforme ao que Deus está falando? Não o que eu estou falando, Paulo, mas o que Deus está falando? Quantas vezes nós deixamos de obedecer à vontade de Deus claramente revelada por não exercermos a nossa fé? Porque não cremos que a humanidade seja o caminho de Deus para a exaltação? 1 Pedro 5,6. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhados, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós lutamos por conseguir um lugar de posição e poder nas nossas relações uns com os outros nos dias de hoje. E a promessa não é para agora. A promessa é para o futuro. Não é para agora. Porque não cremos que Deus toma nota e vingará o dia todo o mal que nos fizeram. Nós não acreditamos que as pessoas que fizeram mal a nós, elas vão pagar. Romanos 12, 19. Romanos capítulo 12, verso 19. Amados, mais ainda, porque está escrito, sabia, pertence à vingança, e eu aqui termino, retribuirei, diz o Senhor. Um dos versículos mais enganosos, né? O cara que traduziu, nós temos que dar um desconto a ele. Dar lugar à ira nos dá a impressão de que nós temos que chutar o pau da barraca, e não tem nada a ver com isso. É você deixar a ira de lado, tá? Muitas vezes o que acontece é que nós estudamos na nossa mente a maneira que nós podemos nos vingar de alguém que nos prejudicou. Fez isso, eu vou fazer. A teoria da compensação. Algo que eu chamo da síndrome do trote universitário. Você sofreu, você quer fazer com que o outro sofra também. Se você apanhou, você quer bater. Se você foi abusado, você quer abusar. Se você foi agredido, você quer agredir. É como se fosse uma compensação dentro do nosso coração. E isso não é simplesmente com a pessoa que nos agrediu. Nós queremos agredir todas as pessoas. Quando as pessoas não fazem o que nós queremos, isso acontece. Então a gente viu claramente, por exemplo, dentro da nossa Juju, entendeu? Em que não foi feito o que ela queria, entendeu? E ela ficou invocadinha, entendeu? É interessante que as crianças, elas cruzam o braço, né? E fazem assim, né? Como se a gente tivesse... Nossa. Está à disposição. Não, como se a gente tivesse totalmente importante para mim, isso aí, entendeu? Essa cruzaria de braço. Mas nós fazemos a mesma coisa com Deus. Mesma coisa. Então, quando você olha uma criança fazendo isso, lembre-se que você também faz diante do Senhor quando Ele não te concede aquilo que você quer. Por não estarmos convencidos do engano do pecado, nós nos divertimos com ele, pensando que desse modo encontraremos satisfação. Hebreus 3,13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Por não estarmos convencidos do engano do pecado, nós nos divertimos com ele. E aí tem um vídeo que o pastor Ayrton lançou na internet, é lá muito interessante, em que quando você vem pedindo aconselhamento e você fala, eu tenho problema de ira, eu tenho problema disso, tenho problema daquilo, aquilo não é o problema. E ele dá a ilustração do iceberg, que é tremenda, entendeu? Em que você olha o iceberg, tem aquela pontinha de fora, que pode ser uma ponta enorme, mas embaixo tem 100, 200 vezes mais embaixo. O problema não é o que aparece, o problema é o que está lá dentro. Então, quando você tem uma dificuldade em qualquer área dentro do cristianismo, você está exercendo uma forma de você mostrar a sua indignação em relação àquela situação. Mas o problema não é aquele. Por não termos a convicção firme de que sem santidade ninguém verá o Senhor, nós não buscamos seriamente a santidade como uma prioridade da nossa vida. Hebreus 12, 14.
e a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não buscar a santidade, você não vai ver Deus. Ver Deus não é questão de você ver Ele com o olho não, tá? Ninguém pode ver a figura divina de Deus. O ver aí é uma questão de presença. Tem uma briga teológica nessa história aí, em que nós não vamos sentar, não vai ter o prazer de entrar assim na sala do trono, que nem aquelas músicas de adoração extravagante, e você vai lá e você pula no colo do Pai. Não, não existe isso, gente. Não existe isso. Não existe, tá? Não, eu estou falando na glória, entendeu? Na glória, estou falando no tempo de glória. A gente não consegue entender como é que vai ser isso, mas fica... Acorda, Vinícius! Entendeu? Cutuca ela aí, dona Sônia. Entendeu? Olha, tira a cadeirinha e senta do lado da Menise aí, fica dando uns cutucão nela. Entendeu? Essa condição de você estar na presença dele, sentir a presença dele. A fé e a santidade, elas são ligadas como a leitura da Bíblia e a oração. A obediência às ordens de Deus envolve geralmente a fé nas suas promessas. Mas se você não lê, como que você vai saber que promessas que são? Uma definição de fé pode ser obedecer à vontade revelada de Deus e confiar nele quanto aos resultados, que é aquilo que eu já falei para vocês. A condição de você olhar para uma criança e falar: vem papai. Ele pega e pula. Se você tirar o braço, ele enfia a cara no chão. A criança, ela tem essa confiança. E é isso que é esperado de mim e de você. Se quisermos realmente buscar santidade, precisamos ter fé suficiente para obedecer à vontade de Deus revelada nas Escrituras e fé para acreditar que as promessas de Deus serão então nossas. É a questão da herança, que foi declarado, mas você ainda não tomou posse. É aquilo que nós vimos lá atrás, quando nós meditamos sobre escatologia, falando que nós temos uma promessa, nós temos uma herança em que nós já somos dignos não, nós já somos possuidores dessa promessa, mas ainda não. Amém? Fala, meu querido. É mesmo, esqueci de ler o salmo. Senhor, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor pela leitura da Tua santa e bendita palavra. Queremos agradecer a Ti, pedimos que o Senhor possa gerar em nosso coração cada vez mais da Sua fé, da Tua graça, do Teu amor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.